Olá, alunos! Hoje vamos dar sequência ao assunto de História da Matemática, parte 3, mais especificamente sobre o período medieval, onde você irá entender qual foi a contribuição dos árabes à matemática e aprender sobre o sistema de algarismos indo-arábicos. Como falamos no vídeo anterior, após o período clássico, os polos de criação matemática se deslocaram na direção do Oriente. Se você ainda não viu esse vídeo, assista a História da Matemática, parte 2, que vai estar aparecendo nos cards aqui em cima. Uma das contribuições marcantes para a matemática ocorreu na Índia, com o sistema de numeração decimal e posicional chamado sistema hindu, com o uso de 9 símbolos e o zero. O sistema hindu foi resultado da incorporação de elementos de outros povos, sendo esses elementos a base decimal, a notação posicional, o uso do zero e uma notação para cada um dos 10 numerais. Vale ressaltar que, a princípio, o zero não fazia parte do sistema e só foi introduzido por volta do século IX como instrumento para preencher as posições vazias. Mas, como tudo na vida, o sistema de enumeração hindu passou por modificações ao longo da história, e a caminho do Ocidente teve a grafia transformada pelas mãos dos árabes, antes de ganhar a forma atual. Posteriormente, mais especificamente nos séculos 4 e 5 d.C., os astrônomos e matemáticos indianos produziram os Siddhantas, ou sistemas de astronomia, textos que receberam forte influência dos astrônomos de Alexandria. Nos Siddhantas, a correspondência ptolemaica entre o arco e a corda da circunferência foi transformada. Passou-se a associar metade da corda à metade do arco, nascendo assim a função seno moderna. Ainda falando sobre os Siddhantas, temos a obra Aryabhatiya, publicada pelo matemático Aryabhata, que descreve as regras do cálculo em astronomia e de medidas em matemática, sem fazer uso de métodos dedutivos. Um exemplo disso é como a regra de 3 é descrita. Na regra de 3, multiplique o fruto pelo desejo e divida pela medida. O resultado será o fruto do desejo. O verso se refere à proporção A dividido para B é igual a C dividido para X, onde A é a medida, B é o fruto, C é o desejo e X é o fruto do desejo, que é resolvida fazendo X igual a B multiplicando C dividido por A. Já a álgebra ganhou importantes contribuições conceituais do matemático Brahmagupta, que, ao buscar soluções para equações quadráticas, ampliou o vago das possíveis soluções ao incluir soluções negativas. Foi estabelecendo regras numéricas para lidar com os números negativos que, pela primeira vez, tiveram sua aritmética sistematizada. Desta forma, positivo dividido por positivo ou negativo dividido por negativo é positivo. Positivo dividido por negativo ou negativo dividido por afirmativo é negativo. Eu tenho certeza que você deve ter visto isso em algum lugar, não é mesmo? Já no mundo árabe, a contribuição para a matemática foi além da assimilação e da preservação do conhecimento herdado das civilizações mais antigas. O califa Abu Jafar fundou uma biblioteca em seu palácio que ficou conhecida como Casa da Sabedoria, que evoluiu e se tornou uma instituição de ensino e pesquisa, destacando-se como um dos mais importantes centros de produção científica no período compreendido entre os séculos 9 e 13. Nessa academia está vinculado o matemático Muhammad, onde duas de suas obras exerceram uma influência decisiva nos rumos tomados pela matemática. A primeira delas é o Tratado da Aritmética, que são discutidos os sistemas de numeração decimal posicional hindu e as operações feitas nesse sistema, incluindo a multiplicação e a divisão. A segunda é o Tratado sobre o Cálculo de El-Jaber. Nessa obra, Muhammad discorreu sobre soluções de equações de primeiro e segundo grau, tratadas puramente retóricas, sem emprego de símbolos. Um exemplo disso é essa proposição:
1 quadrado é igual a 5 raízes. A raiz do quadrado, então, é 5. E 25 forma o seu quadrado que, é claro, igual a 5 de suas raízes. A frase é a representação da equação x² é igual a 5x. Sua raiz é x igual a 5 e afirma que x² é igual a 25. Outra curiosidade é que ele reduziu as equações do segundo grau a canônicos, onde não se admitem equações com coeficientes negativos. Para tais canônicos, o método de solução foi apresentado através de exemplos. Nesses cálculos, duas operações básicas foram usadas: complemento ou restauração, que consiste em transpor os termos subtraídos para o outro lado da equação; redução ou balanceamento, que consistia no cancelamento de termos iguais dos dois lados da equação. Um exemplo disso é a equação quadrática x² mais 15 menos 3x igual a 10. É transformada em x² mais 15 igual a 3x mais 10 por restauração, sendo em seguida reduzida a x² mais 5 igual a 3x por balanceamento.